vocês em Efésios 6, do 10 em diante. Foi a palavra que o Senhor me deu. E eu coloquei o título dessa mensagem: A armadura de Deus é a nossa proteção espiritual. Sem essa armadura de Deus, nós não temos proteção espiritual. A armadura de Deus, ela nos ensina a caminhar protegidos de todas as armadilhas que Satanás prepara todos os dias para nós. Enquanto nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor, na mesma fé, no mesmo espírito, Satanás com certeza está tramando alguma coisa para nos impedir de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus. Mas o Senhor deixou a sua armadura para nós nos revestirmos dessa armadura, usar essa armadura para nós podermos estar com a nossa fé alicerçada em Cristo. Amém? Em Efésios 6:10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aí continua, né? Eu vou ler tudo. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Aqui tá bom. Até o 18. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é bem clara. A palavra do Senhor é bem clara. O Senhor, ele nos deixou essa armadura para que nós pudéssemos nos revestir dessa armadura, usando todos os aparatos da armadura, para nós podermos nos revestir com poder e com graça para podermos continuar a nossa caminhada, vencendo o inimigo dia após dia. Todos os dias lutamos contra as artimanhas de Satanás. É uma batalha dura e contínua, todos os dias. Quem aqui não tem lutas? Quem aqui não tem uma guerra? Quem aqui não tem uma batalha todos os dias para batalhar? Todos nós temos. E eu sei muito bem disso, porque tenho passado por muitas batalhas, por muitas dificuldades, por muitas lutas. Mas eu tomei a decisão de usar a armadura do Senhor contra todas essas ciladas, para estar vencendo dia após dia, minuto após minuto. Quando nós estamos nessa batalha, quando nós estamos sozinhos, nós não conseguimos vencer. Não conseguimos vencer sozinhos as batalhas se nós não estivermos armados com a armadura de Deus. Se nós não estivermos preparados para enfrentar a batalha, nós não vamos vencer o inimigo. Nós precisamos estar preparados. Os soldados, quando vão para a guerra, eles vão preparados. Eu coloquei aqui também, né? O Senhor nos ensina a usar
E é necessário saber usar todas as peças dessa armadura para fechar as brechas, os buracos e nos proteger dos dardos inflamados de Satanás. Ao usar a armadura de Deus, somos protegidos pelo Senhor. A nossa guerra é espiritual. Por isso, o Espírito de Deus nos instrui e capacita a usar as armas da fé. Nessa guerra, nessa batalha contra o diabo e seus demônios, quem lutar com as suas próprias forças será envergonhado e vai se frustrar. Não conseguimos lutar sozinhos, sem a presença, sem a força do Senhor Jesus. Sem Deus segurando na nossa mão, sem Deus nos conduzindo no caminho, não conseguimos vencer. E vocês vão entender por quê. Por isso, Paulo está alertando, dizendo: revesti-vos, cada um de nós tem uma guerra para guerrear contra os inimigos espirituais, que são cruéis, sutis e numerosos. Para vencermos esse combate, o Senhor nos oferece e nos reveste com a sua própria armadura. Sua própria armadura. E lá em Coríntios 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nós precisamos entender que a nossa briga não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra aquilo que está agindo por trás das pessoas. Essa ação demoníaca que leva as pessoas a agirem de forma errada, digamos assim. São armas espirituais e nós precisamos buscar a armadura de Deus. Ela é oferecida para aqueles que os buscam. Aquele que busca o Senhor, ele entrega essa poderosa armadura, nos ensinando a usar, nos ensinando como nos defender dos ataques do inimigo. Nós falamos do amor de Jesus, nós falamos da boa vontade de Jesus na nossa vida, nós falamos da obediência de Jesus, mas nós também precisamos falar da armadura que ele nos deu para nos defender dos ataques do inimigo. O inimigo, ele não dorme, o inimigo, ele não fica quieto. O inimigo, ele está agindo de todas as formas possíveis para destruir todo o processo que Deus tem para nós. Deus tem um processo para a nossa vida. Deus tem algo especial para nós. E se nós não aprendermos a usar essa armadura do Senhor, nós não vamos conseguir vencer. No 6:12 ali fala carne e sangue. Paulo tem o cuidado de alertar os filhos de Deus, nós, os cristãos, sobre os inimigos espirituais. Porque naquela época, os cristãos eram muito perseguidos. Eles eram mortos pelos soldados, pelas guardas. E muitas vezes eles eram mortos pela própria família. Os cristãos, eles eram perseguidos e mortos. Então, Paulo, ele nos orienta aqui. A briga não era contra a carne, contra o sangue. Ele fala aqui, mas contra o mal que agia por meio das pessoas. Por isso entendemos a razão de as armas dadas por Deus serem espirituais. Dê importância para a manutenção da nossa fé. Então, na época e até hoje, em alguns lugares, os cristãos são perseguidos e são mortos. Mas o Paulo, ele já nos orientava, ele já nos orienta dizendo assim, olha, você não está brigando contra fulano, você está brigando contra o que está por trás dessa pessoa, agindo na vida dela, fazendo com que ela faça tais coisas. E se nós, como cristãos, não tomarmos cuidado, nós vamos ter as mesmas reações. Por quê? Porque o inimigo, ele toca no nosso pensamento, ele toca em nós de uma forma tão sutil que nós não percebemos. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas achando que é normal, achando que está certo. E esquecemos que nós temos aqui a palavra de Deus que nos ensina como caminhar na presença de Deus,
como tem que ser o nosso palavreado, como que nós agimos quando uma pessoa briga conosco. E a gente já, automaticamente, a gente revida. A pessoa ofende, você ofende também. A pessoa fala algo que você não gostou, você fala também. A pessoa te humilha, você humilha também. Olha as atitudes. Olha como que nós estamos deixando de olhar para a armadura de Deus. Essa armadura, ela nos protege. É a armadura da verdade. É a armadura que nos ensina como caminhar na presença de Deus. É um livro que nos ensina como caminhar na presença de Deus. Aqui também fala sobre principados e potestades. A perversidade de Satanás é evidenciada pela forma organizada com que ele age para fazer oposição a Deus. Sua principal atividade é dominar as pessoas para causar sofrimento. Há uma divisão entre eles que são. Eu achei muito, assim, muito de Deus isso aqui, porque olha só, Satanás ele é organizado e eles são subdivididos para agir. Cada divisão, cada um tem um poder, tem uma autoridade para fazer alguma coisa. Você quer ver só como Satanás é organizado e quando ele ataca para derrubar mesmo. Olha só, eles são divididos em principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Eles são divididos nesses 4 tópicos aqui. Eles são divididos. Quer ver só? Principados. Os principados são os maiores em poder, agem nas nações, provocando calamidades, corrupção no governo, violência e maldade contra os habitantes da terra. Você sabia disso? Você sabia que eles são divididos e que eles têm o maior poder que são os satanás, os principados, eles têm ação sobre a nação, sobre a terra. Eles têm ação, eles têm poder sobre a terra. É onde eles atacam, nos governos, influenciando na corrupção, na maldade, na violência. Olha a violência que nós vivemos hoje. Olha a violência que nós vivemos hoje na face da terra. Olha a corrupção que nós vivemos hoje no planeta Terra. Isso não é só no Brasil, é no mundo. É no mundo todo. Olha o que nós estamos vivendo. Olha a violência que é vivido hoje em crianças, em jovens, em adolescentes, em mulheres, em homens. Está generalizado. São as potestades do inferno que estão sobre a terra, agindo dessa forma sobre as nações. E se nós, como cristãos, não estivermos preparados para combater, nós acabamos entrando nessa violência, nós acabamos aceitando isso, concordando e dizendo que tudo isso é normal, que faz parte da humanidade. Mas não foi isso que Deus falou. Não foi isso que Deus deixou. Não foi isso que Deus quer para os seus. Ele quer uma vida longa para os seus. Os principados, as potestades têm, olha só, as potestades têm ele tem o poder de minar o trabalho feito em prol do reino de Deus na terra. Eles têm a função deles, as potestades, a função deles é invadir as igrejas. Criar confusão nas igrejas.
Está aqui, ó. Minar, trabalho feito em prol do reino de Deus na terra. São espíritos refinados na arte de criar divisões nas igrejas, levantar perseguições, enfraquecer e enganar os sinceros na fé. Olha só o poder que eles têm. Eles entram nas igrejas. Eles usam a nossa vida se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus. E eles bagunçam, eles criam dissensões, eles criam briga, eles criam confusão, eles criam contendas dentro da igreja, dentro das igrejas. Por isso nós precisamos estar firmes na palavra e se revestir com a armadura de Deus, estar revestido no poder de Deus, na busca do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque senão, há contendas dentro da igreja, nós mesmos contentamos, nós mesmos criamos confusão dentro da igreja. Nós mesmos criticamos os nossos irmãos, nós mesmos falamos coisas dos irmãos que não é preciso. É uma ação demoníaca. Porque se nós somos irmãos, estamos na mesma fé, nós temos que nos compreender. Nós temos que estar juntos, um defendendo o outro. Enfraquecer os que estão na fé. Se você acha que você está alicerçado na fé, cuidado. Cuidado. Que tem um demônio ali do teu lado tentando roubar a sua fé, trazer desânimo, trazer canseira, trazer fadiga, trazer depressão, trazer mal-estar, trazer tudo que pode trazer para o corpo físico, para a nossa matéria, para não estar na presença de Deus. É uma luta. Estar na presença de Deus tem que ser forte, tem que buscar a presença de Deus. Se parar de buscar a presença de Deus, a fé enfraquece e vem a ação de Satanás. Paulo aqui reafirma a existência do mal e nos alerta sobre a sua força e perseverança para destruir o povo cristão. Por isso precisamos usar a armadura de Deus. Cingir os lombos com a verdade. O cinturão era usado pelos soldados para proteger a parte inferior do abdômen e prender a túnica, e também para segurar a espada. Ao se cingir, o soldado estava pronto para a guerra. Da mesma forma, quando nós cingimos com a verdade, que é a palavra de Deus, estamos preparados espiritualmente para o combate contra o mal. Quando firmamos nosso caráter, nossos pensamentos e nossas decisões sobre a vontade de Deus revelada na palavra, então temos solidez e confiança para vencer. Amém? Mas nós precisamos cingir o nosso lombo com a verdade. Precisamos ter essa verdade aqui, ó, continuamente junto conosco. Só assim nós vamos ter confiança, solidez em Cristo Jesus. E Ele está conosco. Isaías 11:5 diz: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Nós precisamos estar cingidos com a verdade, com a justiça, com o caráter de Cristo, com a verdade de Cristo, com aquilo que o Senhor tem nos dado todos os dias, nos ensinado todos os dias a nos estar firmes para vencer o dia mau. O dia mau ele vem, o dia mau ele chega. E nós precisamos estar prontos, vestidos com a justiça, vestido com a verdade, vestido com, com a sabedoria do Senhor na nossa vida. Vestir a couraça da justiça. Nas armaduras dos soldados, a couraça tinha a função de proteger os órgãos vitais,
o coração. A couraça era feita de couro resistente e cobre. Todo o tronco do soldado protegia o tórax e as costas das flechas, protegia a parte da frente das costas. A couraça é viver em obediência ao Senhor Jesus. Ou seja, quem caminha na sua justiça tem o privilégio e a proteção de Deus. E Ele guerreia com você. Quando nós estamos protegidos, nosso coração protegido, porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, nós precisamos ter o nosso coração protegido pelo Senhor. Ter um coração limpo, ter um coração puro, ter um coração sincero, um coração limpo diante do Senhor. Assim o Senhor guerreia. Ele deixou a armadura, Ele é a armadura e Ele usa essa armadura para guerrear por nós. Então, toda situação que nós vivemos, nós temos que ter a certeza, nós temos que confiar que o Senhor está guerreando por nós. Vocês estão me olhando assim, tão, né? Uma palavra tão, sabe, tão verdade, tão dura assim, né? Uma palavra que eu falei, Senhor, eu tô, tipo, quebrar o gelo um pouquinho, né? Igual no vestibular. Você estuda, 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 estuda. Quanto mais você estuda, mais você descobre, mais você quer descobrir, até chegar um momento que Deus fala, é isso aqui. Né? E aí você não adianta você querer brigar com Deus, porque aquilo não sai mais do teu coração, não sai mais da tua mente. Eu falei, Deus, a igreja, né? A gente precisa de coisas de renovo, mas o Senhor falou, não, a igreja precisa aprender a usar a minha armadura. A igreja está esquecendo de eu usar a minha armadura, a armadura que eu deixei para proteger a mente, para proteger o coração, para proteger os pés, levar o evangelho da paz, usar a verdade, usar a palavra. É isso que eu quero, é isso que a minha igreja precisa, porque a igreja está se esquecendo de usar essas armaduras. De usar essas peças que o Senhor deixou para nós nos defender do inimigo. O inimigo nos ataca, nós caímos, nós levantamos, ataca de novo e nós não usamos a armadura que o Senhor nos deu. Ele deixou uma armadura, Ele nos deu de presente. Ele é a própria armadura na nossa vida. Ele é aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século. Mas quando caímos no buraco, quando estamos no vale, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que tem a espada da justiça. Nós esquecemos que tem o capacete da salvação para limpar as nossas mentes, tirar os pensamentos ruins, tirar a sensação, vontade de suicídio, vontade de se jogar no brejo, vontade de fazer coisas que não agradam a Deus. Cadê o capacete para limpar a nossa mente? Cadê o capacete da salvação que o Senhor deixou para nossa mente ser limpa, ser purificada, usar a palavra do Senhor? O Senhor falou, a igreja está se esquecendo de se proteger do inimigo. E o inimigo está avançando, e o inimigo está indo, e o inimigo está levando, e o inimigo está acabando com a vida das pessoas. E nós, como cristãos, estamos esquecendo de usar essas armaduras, usar essas peças que nos protegem e que ajudam a proteger os outros que estão sendo levados pelo inimigo. Satanás tem legiões sobre a face da terra. E nós estamos esquecendo que nós temos um Deus que está do nosso lado o tempo todo guerreando a nosso favor. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está guerreando lá no mundo espiritual, dizendo não, ela vai ter um sono bom, amanhã vai ser um novo dia na vida dela, na vida dele, amanhã ela vai acordar diferente, porque eu vou dar um sono restaurador, porque eu vou abrir as portas amanhã, porque eu não vou deixar que nada venha acontecer com ela nesse momento. E se eu deixar acontecer, eu vou estar segurando.
Eu não vou deixar cair. Eu vou sustentar, eu vou levantar. Eu vou colocar de pé de novo. Nós estamos esquecendo, a igreja se esquece. A igreja que é amor, que é amor, que é amor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é amor, mas Ele é justiça. E Ele quer nos ensinar a sermos crentes corajosos na presença dEle. Sem medo. É avante, é um soldado. É um soldado valente, guerreiro, que está pronto para guerrear no mundo espiritual. Aqui diz, calçados os pés. As sandálias dos soldados eram fortes e confortáveis. Confortáveis e precisava dar estabilidade para que os soldados não se resvalassem nas batalhas. Nós, os cristãos, devemos estar com os pés bem calçados, bem firmados e estruturados na palavra de Deus. Quem está com os pés firmados na verdade, possui segurança em seu caminhar. E quando passar por espinhos ou desertos ou pelo vale, não vai se abalar. Se nós estamos calçados, nós temos que caminhar firme com Jesus. Não podemos resvalar. Os soldados usavam as sandálias, mas quando eles iam guerrear, as sandálias elas eram firmes nos seus pés. Eles podiam guerrear que aquela sandália não resvalava. Nós não podemos resvalar na palavra do Senhor. Nós não podemos resvalar do compromisso que nós temos com o Senhor. Nós não podemos resvalar daquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Eu dou um jeitinho. Eu resvalo para cá, eu resvalo para lá. Hoje não dá, amanhã também não dá. Hoje eu não faço, amanhã também não faço. E vai ficando. Se nós calçamos as sandálias, elas precisam estar firmes. A sandália da verdade, a sandália que leva o evangelho da paz a toda a criatura. Amém? Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Em qualquer situação que nós estivermos, o Senhor está nos protegendo. Se nós passar pelo fogo, nós não vamos se queimar. Nenhuma chama arderá em nós, porque o Senhor está conosco todos os dias. O escudo da fé. Os escudos eram grandes e retangulares. Esses escudos protegiam os soldados das lanças, espadas e flechas. O escudo é a palavra de Deus e é o que protege a nossa fé contra as divindades enviadas por Satanás. A dúvida é uma flecha para destruir nossa comunhão com Deus. Precisamos resguardar nossa salvação usando o escudo da fé por meio da palavra. A dúvida, quando a dúvida entra no nosso coração, nós paramos de ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E se nós temos dúvida que essa palavra tem alguma função na nossa vida, então nós não estamos no caminho certo. Precisamos ter a certeza que nós estamos sendo protegidos. Capacete da salvação. Os capacetes eram feitos de bronze e couro para garantir proteção na cabeça dos soldados. Nós devemos usar o capacete da salvação para proteger nossa mente, que é um verdadeiro campo de batalha. A todo instante, Satanás tenta implantar em nossa mente maus pensamentos. Eu não sei vocês, mas quando nós estamos, quando estou deixando de ler um pouco a palavra do Senhor, começa a vir aqueles pensamentos ruins, pensamentos que vão destruindo os sonhos que eu tenho para o futuro. Aqueles sonhos que a gente tem para o futuro, você começa assim,
Ah, no meu caso. Mas a idade está chegando, né? Quem que vai isso? Quem que vai aquilo? Quem que vai ceder alguma coisa por causa da minha idade? Ah, porque dói aqui. Ah, porque eu não vou fazer porque não adianta mais, não vai dar resultado. Olha só os pensamentos. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós temos vida, tudo é possível. Enquanto nós cremos, tudo é possível. Tudo é possível. Nada é impossível para Deus quando nós estamos na palavra, quando nós estamos sendo protegidos pelo Senhor, quando nós estamos caminhando com Ele. Tudo é possível, ainda que em 30 segundos, 2 segundos, ainda é possível você realizar o teu sonho. Porque o Deus é um Deus de milagre. Quando Ele tem que fazer, Ele faz. Ele não manda, Ele não espera. Ele vai lá e faz. Pronto, ponto final. É a espada do Espírito. Paulo deixa claro que a palavra de Deus ocupa o lugar de uma espada no confronto que travamos todos os dias com as hostes malignas. De toda a armadura, a espada do Espírito é a arma mais poderosa que existe contra o inferno. O Senhor Jesus usou a palavra quando foi confrontado no deserto. Eu gostaria que, se fosse possível, colocar lá para nós encerrar, Lucas 4, do 1 ao 13. Você que avançou um pouquinho, mas eu gostaria de ler esse trecho. Gostaria que a igreja lesse, porque quando Jesus foi confrontado lá no deserto, quando ele foi para lá, quando Satanás veio confrontar ele, o que ele falava para Satanás? Está escrito. Está escrito. Eu não vou me jogar do penhasco porque está escrito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Está escrito: eu sou contigo todos os dias. Está escrito: eu pelejo por vocês. Está escrito: eu quero que você receba as minhas bênçãos. Está escrito: use toda a armadura de Deus. Amém. Se coloca em pé.